Boa tarde, pessoal. Sou o Renato Teixeira, do suporte técnico da Clamper, e estamos muito felizes de participar aqui do 9º Fórum GD, o Fórum de Geração Distribuída. Nosso objetivo aqui é explanar um pouco com vocês sobre os critérios, e aplicações de dispositivos de proteção contra surtos em sistemas fotovoltaicos. Como eu disse a vocês, eu sou engenheiro eletricista, trabalho ali no suporte técnico da Clamper, e nós desenvolvemos um trabalho de aplicação, dando orientações e trazendo esclarecimentos com base no que as normas e os cadernos de aplicação das normas nos trazem, elucidando aos nossos clientes e todos os nossos parceiros a aplicação de dispositivos de proteção contra surtos em sistemas fotovoltaicos. Então, o nosso objetivo hoje, o tempinho é curto, mas a gente vai trazer todos os principais aspectos e boas práticas de instalação em sistemas fotovoltaicos. Então, vamos iniciar, vou compartilhar aqui a minha apresentação para vocês. Vamos falar um pouquinho aqui da Clamper, a empresa especialista em dispositivos de proteção contra surtos. A proteção é o nosso negócio e nós somos especialistas na fabricação, confecção, pesquisa e desenvolvimento de dispositivos de proteção contra surtos. Nós somos uma empresa 100% brasileira, líder do mercado, e atuamos nesse mercado de proteção contra surtos desde 1991. Então, são alguns anos trabalhando aí na área de proteção contra surtos para equipamentos eletroeletrônicos. Nossa matriz, situada em Lagoa Santa, onde estão aí nossa equipe de engenheiros especialistas, que trabalham no desenvolvimento de dispositivos de proteção contra surtos. Aí também está situado o nosso laboratório, para testes nos dispositivos de proteção contra surtos. Nós estamos ampliando, inclusive, a capacidade desse laboratório, nosso novo laboratório, que vai ser o maior laboratório da América Latina. Ele tem 400 metros quadrados, e eu vou elucidar aqui alguns pontos importantes. Nosso gerador de impulsos, nosso gerador de pulsos vai ter capacidade para reproduzir pulsos de 250 kA na forma de onda 8/20 e até 150 kA na forma de onda 10/350. Então, que vai garantir pulsos uma avaliação dos dispositivos dos mais diversos cenários, além de outras características que os nossos dispositivos, que o nosso laboratório produzirá, para que nós possamos fazer testes segundo os ensaios que as normas pertinentes à aplicação de DPS, elas requerem dos dispositivos de proteção contra surtos. Além disso, nós atuamos no aeroporto industrial. Então, o primeiro aeroporto industrial está situado aqui em Lagoa Santa, e nós somos a primeira empresa a atuar nesse complexo aeroportuário. O objetivo disso é garantir maior agilidade no processo logístico e, claro, a diversificação do nosso atendimento aos diversos mercados, tanto nacional como internacional. Hoje, nós temos aí mais de 550 empregos gerados, são 900 produtos desenvolvidos, 40 milhões de produtos vendidos e 30 mil clientes atendidos. Mas por que proteção contra surtos? É a pergunta que se faz. Porque os surtos são os distúrbios mais comuns dentro das instalações elétricas. Isso porque nós somos o país campeão de incidência de descargas atmosféricas. São 78 milhões de raios por ano no Brasil. E esse número grande de descargas atmosféricas no nosso território provoca uma perda aí de 1 bilhão em prejuízos. Além disso, além das descargas atmosféricas, nós temos outras duas fontes de surtos, que são os chaveamentos na rede da concessionária e a operação de grandes máquinas indutivas, e o que faz com que os surtos elétricos sejam os distúrbios mais comuns dentro das instalações elétricas. Quando a gente fala de proteção de sistemas fotovoltaicos contra esse mal, que é os surtos elétricos, que são surtos elétricos, nós temos que pensar no tempo de payback, que é o retorno do nosso investimento. O exemplo que eu mostro aí para vocês, a gente estipulou um sistema fotovoltaico, fez os seus investimentos e estima-se que em 10 anos nós consigamos aí obter lucro, a partir da geração do sistema fotovoltaico. O que acontece é que ali em torno de 3, 4 anos, nós temos um evento, que é a descarga atmosférica, e ela provoca danos nos equipamentos eletroeletrônicos do sistema fotovoltaico. Isso faz com que
danos aconteçam e que o tempo, né, esperado do payback ele seja dilatado, de 10 anos para 15 anos. Então, são prejuízos que podem ser contornados com medidas de proteção cabíveis, né, segundo as normas. Uma delas é a aplicação dos dispositivos de proteção contra surtos e esses danos, né, esse prejuízo possa ser minimizado. O mapa mostra aqui uma densidade de descargas atmosféricas, né, ou seja, a quantidade de descargas atmosféricas por metro quadrado, nas mais diversas regiões do Brasil. E o que isso incorre para a gente? Então, lembremos do mapa lá de descargas atmosféricas. O primeiro slide que nós mostramos aqui são as descargas atmosféricas diretas na instalação. Elas provocam dano, né, por causa da energia acumulada, o dano imediato nos painéis fotovoltaicos. O exemplo mostra aqui um período entre descargas, né? Esse cálculo é obtido ali através da 5419, e se eu considerar que a planta tem as medidas mostradas 24 metros por 12, ao nível do solo, e um nível de densidade de descargas atmosféricas 7, ou seja, 7 descargas atmosféricas por quilômetro quadrado, o período entre descargas fica aproximadamente aí 496 anos. Parece um período longo, mas lembrando que as instalações não seguem os padrões, né, que são mostrados, elas geralmente estão no topo da edificação e a nível de densidade de descargas atmosféricas é muito mais alto em muitos locais do que o apresentado. O período entre descargas diretas na edificação ele tende a diminuir e diminuir drasticamente. Além das descargas que são computadas diretas no sistema fotovoltaico, nós ainda temos aquelas que caem na circunvizinhança. E aí, por causa da geração dos campos eletromagnéticos, né, nós temos aí surtos gerados dentro dessa instalação. Se eu considerar o mesmo cenário apresentado no slide anterior e calcular a quantidade de descargas atmosféricas no raio de atuação, né, que é de 500 metros, segundo a 5419, o período entre descargas passa a ser de aproximadamente 2 meses. Então, há uma severidade, mesmo considerando que a incidência de descargas atmosféricas é baixa, ok? Então, o que mostra a necessidade de dispositivos de proteção, metodologia para evitar que os surtos atinjam e danifiquem os equipamentos eletroeletrônicos. Como esse dispositivo ele vai atuar? Ele é similar a uma chave aberta. Então, na tensão da tensão normal, né, nominal de operação do sistema fotovoltaico, essa chave está aberta e o inversor é alimentado. Na ocorrência de um surto elétrico, essa chave ou a tecnologia intrínseca ao DPS, ela vai observar, né, perceber essa variação abrupta de tensão e corrente e vai fazer com que as tensões nos terminais dos equipamentos elas sejam limitadas a níveis seguros e a corrente do surto ela seja desviada ao sistema de aterramento. Então, o princípio de funcionamento até simples. Mas como que eu faço a seleção desses dispositivos de proteção dentro de um sistema fotovoltaico? O primeiro parâmetro é o nível P, que é a tensão residual que esse DPS vai deixar garantir ao sistema fotovoltaico. Ela tem que ser sempre inferior à suportabilidade do equipamento. Então, o nível P, como nós mostramos no gráfico, é sempre inferior à tensão suportável de impulso do próprio equipamento. A figura mostra aí o clamper solar de 1000 volts e o seu nível de tensão residual, ou seja, nível de proteção, é de 5 kV. A tabela da 61643-32, ela vai me trazer uma tabela de suportabilidade de tensões impulsivas dos equipamentos. E se eu tratar de um equipamento com 1000 volts, né, tanto o módulo quanto o inversor, se essa tensão de operação for 1000 volts, tanto o módulo como o inversor, eles têm que ter tensões suportáveis, ou seja, suportar naturalmente 6 kV, o que faz com que o DPS que eu acabei de apresentar para vocês, ele seja aplicável a um sistema fotovoltaico que opera em tensões de 1000 volts. Então, essa tabela é uma tabela guia para a gente poder avaliar e selecionar os DPS dentro de um sistema fotovoltaico. Uma outra boa prática normas trazem para a gente, tanto a 5419 como a própria IEC, é a instalação dos DPS e o cumprimento dos condutores utilizados. Ela vai dizer para mim que o segmento, né, tanto A e B, utilizados ali para a conexão dos DPS, eles têm que ser inferior a 50 centímetros. Se tratando de DPS de classe 1, esses condutores não podem ser inferior a 16 milímetros quadrados. O seu diâmetro não pode ser inferior a 16 milímetros quadrados.
e se tratando de DPS de classe 2, o diâmetro não pode ser inferior a 6 milímetros quadrados. Ainda falando de boas práticas, a 16.690, assim também como outras normas pertinentes à proteção de sistemas fotovoltaicos, ela vai informar que um bom roteamento dos cabos, ele evita que áreas de laços possam ser formadas. E com isso, pode-se reduzir as tensões dos terminais dos equipamentos. Toda vez que a gente reduz a área de laço, há uma redução da tensão, né? Essa tensão de interação das descargas atmosféricas com o sistema fotovoltaico, ela é reduzida por causa dessa redução da área de laço. E isso garante mais longevidade do meu sistema fotovoltaico e uma melhor performance, né, dos sistemas de proteções internos. A 61643-32, ela vai trazer o posicionamento dos DPS dentro de um sistema fotovoltaico, sendo o DPS 2 e 3 relativos ao sistema de corrente alternada, ao lado de corrente alternada, e os DPS 1 e 4 do lado de corrente contínua. E como que isso se dá nas instalações elétricas? Então, vamos observar. Se a instalação elétrica possui SPDA e eu consigo garantir uma distância de separação, né, uma isolação elétrica do SPDA externo e os componentes do sistema fotovoltaico, ou seja, uma distância segura, os DPS 1, 2 e 4 são DPS de classe 1, sendo o DPS 3, né, que é o que está lá no padrão de entrada, no quadro principal, junto ao BEP, ele deve ser no DPS de classe 1. Se eu não conseguir garantir uma distância de separação, essa distância segura, a norma vai me informar que há necessidade de equipotencialização para fins de segurança. O objetivo disso é reduzir as diferenças de potencial e, claro, os centelhamentos perigosos. Uma vez que isso ocorre, os DPS do sistema fotovoltaico eles devem ser de classe 1, ou seja, os DPS 1, 2, 3 e 4, eles devem ser DPS de classe 1. Então, como informado aí, tanto os DPS de lado de corrente contínua, como os DPS de lado de corrente alternada. A figura ilustra o que eu acabei de dizer, né? Então, toda vez que um raio atinge um sistema de captação em uma edificação, a corrente do raio ela vai ser drenada pelos condutores de descida e, consequentemente, uma vez que eu não consigo garantir essa distância de segurança, consequentemente, parcelas da corrente desse raio fluirão pelos DPS, o que impõe que esses DPS sejam de classe 1, ensaiados na forma de onda 10/350. Um outro ponto importante a ressaltar é que muitos dos inversores eles já vêm com proteção interna. Sim, então dispensa aí a necessidade de uma proteção externa, Renato? Não, porque a análise de risco ela deve ser feita conforme a NBR 5419, e muitas das vezes esses DPS internos eles não têm a capacidade de absorver as intensidades e também a frequência, né, com que as descargas atmosféricas caem em uma edificação. Claro que lembrando que esses DPS eles já vêm com medidas de proteção internas, muitos deles para atender às normas de compatibilidade eletromagnética. Vocês lembram que eu mostrei para vocês que tem uma tabela de tensões suportáveis? Então, esses dispositivos eles já vêm com metodologias para garantir essa tensão. Isso não significa que tensões elevadas não vão estressar esses componentes internos a ponto de danificá-los e danificar também os componentes, né, os demais eletroeletrônicos, outros circuitos internos do próprio inversor. Então, quando se faz uma coordenação correta, né, o uso de DPS adequados, tanto a string box como o DPS solar, junto aos inversores, eu consigo garantir que esses surtos, primeiro de tudo, são tratados do lado de fora do nosso inversor. E segundo, que esse dispositivo seja selecionado de tal forma que ele consiga, né, ele seja adequado ao grau, né, à exposição à energética dos surtos, conforme aquela análise de risco que a gente faz ali na 5419. Então, eu faço uma coordenação e, claro, consigo garantir maior longevidade, um sistema mais robusto de proteção contra surtos no meu sistema fotovoltaico. Além de tudo, uma coisa que a norma não traz é que, com isso, eu consigo, né, uma independência dos fabricantes do inversor, uma vez que, se eu estou com um dispositivo em um string box,
eu consigo fazer a sua substituição, né, dada a sua... seu acionamento dado às descargas atmosféricas, sua substituição é fácil, eu não preciso desmontar o gabinete, eu não preciso incorrer ao fabricante, a manutenção se dá de maneira muito mais simples. Então, se torna aí uma manutenção independente dos fabricantes de inversores. Além disso, uma coisa que é importante se ressaltar quando a gente fala de sistemas, proteção de sistemas fotovoltaicos, são proteções adicionais. O que são proteções adicionais, né? A gente protege o lado de corrente alternada, faz a proteção do lado de corrente contínua, mas não deve-se deixar de fazer a proteção das portas de dados. Muitas delas usam condutores metálicos e esses transportam surtos, né, aos equipamentos eletroeletrônicos. Então, toda vez que eu tiver um condutor metálico, seja ele cabo Ethernet, pares para comunicação serial, enfim, existem dispositivos de proteção contra surtos que fazem a proteção dessas portas de dados e é de suma importância a aplicação desses dispositivos nos sistemas fotovoltaicos. Então, vamos apresentar aqui um pouquinho da nossa linha solar. Então, aí o Clamper Solar é um dispositivo para aplicação em sistemas fotovoltaicos, ele atende às normas 50539 e 61643-31. Ele permite a troca do plug ainda energizado, então o plug é sacável, que torna a minha manutenção muito mais ágil, mais célere, possui um desligador apropriado para sistemas de corrente contínua, isso porque DPS de CA não podem ser aplicados do lado de corrente contínua. E, claro, suas variações, né, para os diversos cenários, 150 volts, 300 e até 1000 volts. Além disso, a Clamper possui sua linha de string box, com os mais diversos modelos, né, atendendo aos valores de tensão 1000 volts e as suas versatilidades de entrada e saída. Como a gente pode ver, então nós temos aí dispositivos, né, Clamper String Box de 600 volts e de 1000 volts e as suas variações, tanto para atender essa gama grande do mercado, com dispositivos com várias entradas e várias saídas, essas combinações para atender essas características do mercado. Além disso, nós temos aí uma família Clamper Solar Combiner Box, e esse dispositivo aí tem né, o nosso gabinete, a nossa Combiner Box. O modelo que é apresentado aí para vocês é de 14 entradas, uma saída, mas existem outros modelos com tensões de operação de até 1.500 volts, em conformidade com as normas de aplicação de proteção contra surtos, e que já incluem dispositivos de classe 1/2, para atender aí às necessidades do nosso mercado. Então, por fim, né, os objetivos, né, os benefícios de se fazer proteção contra surtos elétricos claro, conforto e comodidade, o que me garante proteção no nosso dia a dia. O payback, conforme eu disse lá nos primeiros slides a vocês, né, o investimento feito, ele é protegido e eu consigo garantir que ele acontece no tempo projetado. A durabilidade, que é o aumento, né, a garantia da vida útil dos componentes internos do sistema fotovoltaico, a segurança, porque o sistema vai operar em sua plenitude, independente dos eventos de descargas atmosféricas e, claro, a economia, porque vai evitar o gasto excessivo com trocas e manutenções e acionamentos de garantias de equipamentos, uma vez que se usa os dispositivos e a metodologia de proteção correta contra surtos elétricos. Então, está aí apresentado. O ponto a ressaltar é que se é importante ou se é essencial para o seu dia a dia é essencial para a Clamper. Nós somos sinônimo de proteção e queremos que você que participa conosco, que nos assiste nesse Fórum GD, tenha isso em mente. Renato, preciso de fazer proteção. Conte com a gente. Estão aí os nossos contatos, tanto e-mail como telefone, e o que você precisar de auxílio para a aplicação de DPS em sistemas fotovoltaicos, basta nos contatar e nós estamos aqui para poder lhe prestar toda a consultoria, todo o auxílio necessário na aplicação dos dispositivos e, claro, proteção e longevidade do seu sistema fotovoltaico. Nós ficamos muito agradecidos, agradecemos a participação e desejamos a você um ótimo dia e um ótimo Fórum GD. Obrigado.